Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o conteúdo da nossa aula? Aula de número 11, objeto de conhecimento, práticas de análise linguística de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilo. Detalhamento, leitura e compreensão de texto, fazendo uso das múltiplas linguagens na produção comunicativa, considerando o contexto e as variantes de estilo. Vamos para a nossa aula. Muito bem. Quero perguntar de vocês, será que tem diferença entre língua e linguagem? São coisas diferentes ou será que elas são a mesma coisa? Vamos verificar? Olha só, língua e linguagem. A língua é um sistema de sinais comum a todos os indivíduos de uma determinada comunidade, tá? E a linguagem, propriedade do ser humano de representar o pensamento por meio de sinais codificados com o intuito de comunicar-se com outro ser humano. Então vejam aí, gente, que são coisas diferentes, tá? Quando a gente fala de língua, veja que é um sinal, né? Um sistema de sinais, tá? E aí ele fala aí que é comum a todos os indivíduos. Então é algo que é o quê? Grande, como a sociedade. No nosso caso, a nossa língua é o quê? Língua portuguesa. Então o Brasil fala língua portuguesa. A linguagem, ele já faz ao contrário. Vamos ver a cartela aí de novo, olha só. A linguagem, ele já fala que é propriedade do ser humano, né? De representar o pensamento. Então, é a forma que o ser humano, nós, né, vamos representar os nossos pensamentos, sentimentos, né? A forma que a gente se comunica. Então, quando a gente fala de língua, estamos falando da sociedade, né? Do Brasil como todo. Todo mundo fala a língua portuguesa. Já a linguagem é algo mais específico. Como eu me comunico a língua, a forma que eu utilizo a língua, né? Na ação mesmo, no nosso dia a dia. Certo? Então, agora que a gente já sabe aí o que é língua e o que é linguagem, a gente utiliza tanto a língua quanto a linguagem para acontecer o quê? A comunicação. Então, vamos ver aí os elementos que compõem uma comunicação. Vejam só aí, olha. Quando a gente fala de comunicação, nós temos que ter o emissor, que nós chamamos também de locutor, que é aquele que fala, certo? E aí ele tem que ter uma mensagem, que seria o assunto. Qual é o assunto que ele vai falar? O conteúdo. O canal, o meio de comunicação que ele vai utilizar para passar a mensagem. Pode ser assim, ó, como eu estou falando com vocês, pode ser pelo WhatsApp, né? Uma ligação, um vídeo, uma carta, certo? E o código, que no caso, o nosso código é a língua portuguesa. Depois ele tem que ter alguém para escutá-lo, né? Para receber essa mensagem, que nós chamamos de receptor ou também interlocutor. Então, esses aí são os elementos que compõem a comunicação, para que a gente possa movimentar aí a nossa língua e a linguagem. Às vezes acontece aí um probleminha de comunicação, não acontece? Às vezes pode ser um problema na comunicação da mensagem, pode ser o canal, de repente eu mandei lá, a internet não funcionou, então não chegou a mensagem ao receptor. Então, houve ali um probleminha de comunicação. Pode ser o código, de repente eu não escrevi de forma tão adequada, que deu um sentido para mim, mas quem recebeu entendeu de outra forma. Então vejam que a comunicação ali ela é composta por vários elementos, certo? Agora, prestem bastante atenção ao vídeo. Que sol lindo! Que delícia de igarapé! Eu acho que eu vou aproveitar e tomar um banho nessa água geladinha. Mas acho que não estou com a roupa adequada.
Vocês viram aí, olha, que ela passou perto aí desse lago maravilhoso, desse rio, num calor danado, que estava pedindo o quê? Um mergulho. E ela também queria, né? Tava ótimo para ela mergulhar, para ela nadar. Mas ela falou algo bem importante. Ela não estava com roupa adequada. Ela poderia entrar com aquela roupa? Até poderia. Mas será que seria bom? Calça jeans, bolsa. Olha a roupa que ela tava. Pesa na água, né? Ia ficar até difícil para ela nadar. Então perceba que quando a gente vive em sociedade, nós temos que ter certos comportamentos, né? E que esse comportamento, o jeito de falar, de se expressar, ele não é igual sempre. Como a gente acabou de verificar aí, olha, ela não estava com roupa adequada, portanto, ela não estava ali adequada para aquela situação de um banho. E ela seguiu viagem, ela percebeu que não era para ela aquele momento, certo? A mesma coisa acontece na língua, né? Quando a gente expressa através da linguagem, há várias formas da gente se comunicar. Nós não nos comunicamos igual sempre com todos, tenho certeza disso. Durante o dia, a gente se comunica de várias formas, certo? E aí nós vamos falar sobre variação linguística. Vejam só aí, ó. Olha só. Variedades linguísticas são as diferentes variações da língua de acordo com os padrões de uso que ela pode manifestar. Então, veja, variações da língua. De que língua a gente está falando? Da língua portuguesa, no caso. Não é da língua inglesa, japonesa, a gente está falando do português, né? Então, são as variações de como a gente aplica a língua portuguesa no nosso dia a dia. Então, olha só, de acordo com os padrões de uso que ela pode manifestar. Então, gente, quando a gente fala de língua, né, ela é algo mais estático, é ali, tá? Já está programado, língua portuguesa, nossa gramática e tudo mais. Mas quando a gente fala de linguagem, né, a gente fala da fala, aí nós vamos falar que ela, ela é assistemática, ela é viva, porque ela se manifesta, ela se renova todos os dias. Já a língua não. A língua ela não muda por si só. Ela sempre vai ser aquilo, a não ser que os falantes dessa língua, né, façam outras palavras, outros significados que caiam no uso e aí há uma transformação, certo? Então aí, ó, variedades linguísticas. Então, como ela tem várias, vamos verificar os tipos. Vejam aí, olha, tipos de variedades linguísticas. Eu vou apresentar para vocês os 4, que é a variação geográfica, variação histórica, variação situacional e variação social. Então, são 4 tipos de variação linguística. Agora, vamos ver cada uma delas, tá bom? Então, vejam aí a primeira variação, é a variação geográfica, também chamada de diatópica, tá? Então, prestem atenção aí, que ela pode aparecer como variação geográfica, como também diatópica, tá? E aí ela está relacionada à região, ok? Região. Então, perceba que o Brasil ele tem várias regiões, tem vários estados. Será que no Brasil a gente fala todo mundo igualzinho? Não, todo mundo fala português, porém a gente não fala igual, certo? Olha só o texto. Mandioca, mais um presente da Amazônia. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. As significações de maniote, utilissima, podem variar de região no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional. Pão de pobre. E por motivos óbvios. Vamos continuar? Próximo, né? Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia, disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta, e em particular em algumas regiões da África. Muito bem. Veja que a gente está falando da mandioca, certo? Como é que vocês chamam aí, né? Mandioca, macaxeira, aipim. Como será que vocês veem, né? Chama essa planta. Né? Vejam aí que há uma mudança dependendo da região. Inclusive aqui no próprio Amazonas, talvez em Manaus seja macaxeira.
no interior, em outra cidade, seja outra, aipim. Então, veja que vai depender, por isso que ela é regional. E aí a gente vai falar aqui dentro dessa variação lexical, que é a escolha das palavras. Preste atenção aí agora. Olha só. Observem a imagem. Essa imagem tem um objeto, né, que a gente utiliza para brincar, se divertir. Principalmente aí os meninos, né, que gostam de ficar, não sei nem como é que consegue, que o sol chega a arder os olhos. Aqui, geralmente a gente chama o quê? De papagaio, né? Vejam que é uma variação lexical. Por quê? A palavra que está nomeando esse objeto, em todo o Brasil, eu acredito que todo mundo conhece como papagaio. Mas ela não é a única palavra que vai nomear esse objeto, tá? No norte, ela é também conhecida como curica, cângula, jamanta, pepeta, casqueta e chambeta. Aqui pro norte. Vou dizer uma coisa para vocês, né? Que nós somos aqui do Amazonas, eu ainda não tinha escutado essas variações aí não. Eu conheço mais como papagaio e pipa, né? Mas veja só que norte, e posso dizer inclusive que aqui no próprio Amazonas vai ter gente que conhece esse objeto de outras formas. Aí lá para São Paulo, a capital, e de Rio de Janeiro, eles já chamam de pipa. Eles conhecem como papagaio? Já conhecem, mas é mais comum lá chamar de pipa. Veja outra variação geográfica aí. Olha só, a outra imagem. Aí, olha, que fruta é essa daí? Eu lembro que teve um tempo na internet que estava, é bergamota, não, é tangerina, né? Todo mundo estava falando que é um nome. Sendo que é a mesma fruta, certo? Porém, ela recebe vários nomes. Então, lá para o Rio Grande do Sul, essa fruta é chamada de bergamota ou até de vergamota. Para o Paraná, ela já é chamada de mimosa. Acho bem interessante, porque realmente ela é mimosa, né? Menorzinha, fácil de descascar e uma delícia. Para o sudeste, no norte do Paraná e no centro-oeste, ela já é chamada de mexerica. E para o nordeste, ela é chamada de mexerica, tangerina ou laranja cravo. Todos esses nomes aí que foram selecionados, tudo para falar da mesma fruta. Então vejam como tem uma variedade, certo, de palavras, seleção de palavras para nomear certos objetos. E preste atenção que todo mundo está falando o quê? Língua portuguesa. Olha só a variedade, certo? Vamos dar continuidade aí. Olha o mapa do Brasil, vejam aí. Olha o mapa do Brasil aí através do mapa das gírias. Opaí, valha, é chibata, né? Quem, ó, trem bom, certo? Oxente, legal, irado, tchê, mana, né? Tô brocada, que a gente fala às vezes assim, é uma gíria até antiga, né? Tô brocado para dizer que tá com o quê? Com fome. Vejam a variedade de gírias, forma de se comunicar dentro do nosso Brasil. Outra coisa, está falando de variação geográfica, né? Até mesmo no próprio estado, no próprio município, acontece variação geográfica. Dependendo do bairro, vai ter uma forma de falar, até mesmo os bairros. Então, prestem atenção como tem uma complexidade aí na variação. Não existe um jeito de falar melhor do que o outro, uma língua melhor do que a outra. Cada um se expressa, importante, né? É levar em consideração a comunicação. Isso a gente está falando aqui, né? A gente está vendo sobre variação, a gente vai ver aí sobre cada situação pede uma forma de se comunicar, certo? Outra variação que eu trago para vocês, vejam aí a variação histórica. Ela pode ser apresentada também como diacrônica, tá bom? Histórica ou diacrônica. Ela está ligada, né, ao quê? A mudança da língua no decorrer do tempo, certo? Olha só esse enunciado aí de um jornal de muitos anos, né? Vejam aí, olha, 300 sacas de açúcar. Recebe pelo vapor Manaus no dia 12. Álvaro Monteiro e Cia, 13, Rua Guimarães Monteiro. Rua Guilherme Moreira, 13. Então vejam aí, né? Tem aí o cartaz. Hoje em dia, a gente escreve sacas do mesmo jeito aqui. A gente escreve com 2 Cs. A gente escreve açúcar desse jeito com SS. Né? Vejam que hoje já não se escreve assim, não é?
açúcar, já tem aqui uma diferença na escrita. Percebam que a escrita mudou com o passar do tempo. Isso aqui já tem muitos anos. Não se escreve mais desta forma. Então, aqui nós temos uma variação histórica. Lembrando que quando a gente fala de variação histórica, tá? Não é somente a escrita em si. Pode ser que a palavra continue ainda sendo escrita da mesma forma, porém, ela mudou o significado dessa palavra, né? Por exemplo, a gente fala assim, hoje eu vou maratonar uma série, né? Então, a gente fala do maratonar hoje, é o quê? No sentido de assistir algo, né? Passar, assim, horas assistindo todos os episódios de uma série e tudo mais. Antigamente, quando falava maratonar, era o quê? Um esforço físico, uma corrida, enfim. Era algo de ação. Então, percebe que houve uma mudança de significado, mudança ou até mesmo um acréscimo. Eu lembro que a minha mãe falava assim, que no tempo dela, malhar, né, era se referir a manchas no corpo, né? Então, às vezes estava assim com branquinhos, tá todo malhado, né? Então, malhado era nesse sentido. Eu falei assim, tu tá me malhando, tu quer me malhar? Já se tornou também o quê? Tá me zoando, tá brincando com a minha cara? Hoje o malhado, né? Pô, tá malhado. Tá se referindo ao quê? Ao que você tá com corpo bacana aqui, ó. Né? Tá? Em dias com a academia. Então, percebo que é a mesma palavra, porém, no decorrer dos anos, houve uma mudança no significado. Certo? Presta atenção mais aí ao nosso texto. Olha só, mais um texto aí. Antigamente, vejam, o texto está dizendo, antigamente significa que já alguma coisa que está no passado, provavelmente não está muito, tem coisas aqui que talvez a gente não entenda. Acontecia o indivíduo apanhar constipação, ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tísica. Feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações. Os meninos, lombrigas. Carlos Drummond de Andrade. Então, vejam só aqui nesse texto, né? Antigamente, vocês conhecem todas as palavras aqui? Ó, constipação, certo? O que é constipação? Apanhar constipação, né? É pegar o quê? Resfriado, tá? Constipação, apanhar constipação, era pegar um resfriado, ficando perrengue. O que seria aqui o perrengue? Seria o quê? Tava o quê? Passando mal, certo? Mandava o próprio chamar o doutor. Tu tá aí passando mal, não morre agora não. Vai lá chamar uma ajuda para você mesmo, né? Era assim, tu tinha que se virar. Depois ia a botica. A botica era o quê? A farmácia, a drogaria. Aviar a receita, né? Para pegar lá a receita, comprar o que estava sendo solicitado. Doenças nefastas, né? Aquelas doenças assim que eram assim terríveis, as pessoas tinham medo de pegar. Seria o quê? A tísica, né? E a feia também era o quê? O gálico. O que é isso, professora? Né? São palavras que a gente não sabe, porque não é mais comum utilizar hoje. A tísica, gente, é chamada hoje de tuberculose, tá? Tísica. E presta atenção que antigamente, ó, era com I. Hoje, se vocês forem pesquisar, ela tá com Y. Então, até mudou um pouquinho a escrita, certo? Gálico aqui na época, né, era a sífilis, né? Hoje é conhecida como sífilis, que é uma doença transmitida sexualmente, que antigamente era chamada de DST e agora é IST, né? Mudou aí a sigla. Então, para não falar assim, falava o gálico. Aquela pessoa tá com gálico, a gente já sabia o que se tratava. E aí, falava assim, os meninos, lombrigas. Eu acho que essa aqui é a mais fácil de identificar, né? Lombriga, verme, né? A minha tá cheia de verme. Então, antigamente tinha, inclusive hoje, né? Quem aí não tem uma vermezinha? Quer dizer, quem tem vai tomar remédio, né? Que tem cura isso daí. Muito bem. Então, percebam aí no nosso texto que apresentou palavras que não são mais comuns a gente utilizar hoje, né? Ninguém fala mais essa palavra, inclusive pegar um texto assim, a gente fica, meu Deus, o que é? A gente precisa ali até às vezes do auxílio de um dicionário ou recorrer a algo mais recente, como é que se diz? A internet. Inclusive tem dicionários, né, já virtuais, então também fica bem fácil.
Outra variação que eu vou trazer para vocês agora é a variação situacional. Vejam aí. Variação situacional, ela pode ser apresentada também como diafásica, tá? Presta atenção. Situacional, mas de repente vai assim, leia a questão que apresenta uma variação diafásica. Já sabe, diafásica se refere a uma situação. Então, é ligado ao contexto em que o falante se encontra, tá bom? Vejam aí, o falante se encontra. Como eu falei para vocês, quando a gente se comunica, ninguém se comunica da mesma forma com todas as pessoas com quem entramos em contato, certo? Você não fala igual com seus amigos, como você fala com seu pai, com o diretor, seu chefe, né? Seu irmão. Você tem um jeito de falar, tanto na seleção de palavras, quanto também na forma que você fala, sua postura, tudo muda, certo? Então, aí, a nossa variação está relacionada a contexto. Vamos aqui. Mensagem formal. Prezado diretor, por meio deste viemos solicitar que a quadra da escola seja disponibilizada aos sábados para práticas recreativas. Respeitosamente, Grêmio Estudantil da Escola Estadual. Certo? Então vejam aqui que é uma situação. O grupo representante ali dos estudantes decide solicitar, certo, a quadra para o diretor. Você sabe que na hierarquia, dentro de uma escola, o diretor é superior aos alunos. Então, será que esse aluno poderia chegar lá? Mano, a gente está precisando utilizar a quadra, libera aí para nós, por favor aí, né? O aluno não pode chegar assim com o diretor. O mais adequado, já que a gente está falando de situação, ele chegar com respeito, selecionar bem as suas palavras, certo? Principalmente se for na escrita. Quando a gente está falando, é permitido muitos deslizes, né? Vamos botar assim como deslizes, relacionados à regra gramatical, né? As regras gramaticais. Quando a gente está na escrita, é necessário um pouquinho mais de atenção. Até mesmo porque quando a gente escreve, se a gente não escrever da melhor forma para se comunicar com o outro, pode ser que a minha mensagem não chegue da forma que eu quero que alcance o meu receptor, né? Vai acontecer o quê? Um arranhamento, uma falha na comunicação, né? A gente começou assistindo a nossa aula, vendo ali quais eram os elementos. Então, quando a gente vai através da escrita, né, na situação que foi escrita, é importante escrever da forma mais adequada para que não tenha erro de comunicação, uma falha, a pessoa entenda perfeitamente o que eu estou solicitando. Nesse caso aí, dá para entender perfeitamente o que os alunos estão solicitando do diretor. A quadra, né? Para quando? Sábado. E por que eles querem essa quadra? Para práticas recreativas. Então, está bem claro e objetiva. Está suprindo a necessidade da situação. Agora, vamos ver outra forma de se comunicar. Olha aí, agora uma mensagem informal. Perceba aí. E aí, galera, a quadra está liberada. A gente se encontra no sábado para bater um pebol, ó, um pebol, né? Olha só, pebol para os meninos aí, que é um futebol. Veja como é que tá agora. E aí, galera, tem a presença da gíria, né? O pebol também. Então, vejam que é uma outra forma de se comunicar. Inclusive, quando eu li, vocês perceberam que agora tem um gingado na fala, né? Por quê? Agora eu estou falando diretamente para amigos, para pessoas que têm provavelmente a mesma idade, que está tendo ali o mesmo objetivo, certo? Então, percebam a situação. Então, de acordo com a situação, eu seleciono as minhas palavras, o meu tom, a minha postura. Imagina chegar lá com o diretor e falar o que estava escrito na linguagem formal. Aí você chega lá com a tua postura. Prezado diretor, eu quero solicitar a quadra, sabe? Porque a gente está precisando no sábado. Ó, né? Todo ali no gingado. Não está de acordo com a situação, pede mais postura. Tanto de presença, né, de postura aqui, a fala, quanto a própria seleção de palavras, certo? Então, quando a gente fala desse tipo, volta aí para mim, por favor.
A cartela, muito bem. Eu posso falar aí, ó, de mensagem informal, porque eu estou me referindo ao meu grupo, algo mais próximo, certo? E aí, galera, é a minha galerinha ali, meu grupinho. Agora, vamos verificar mais uma variação. Olha só, variação social, também chamada de diastrática. Social ou diastrática. Está relacionada ao grupo social, né? A gente participa de vários grupos, certo? E aí se relaciona a um grupo social, sociocultural, tá? Social e sociocultural. Ali, vai ser de acordo com as nossas vivências. Olha o texto que eu trago para vocês de Oswald de Andrade. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Muito bem. Então, vejam só, né? Milho, aí ele fala o quê? Milho. Melhor, fala mió. Tá vendo aqui a diferença na fala? Ó, pior, pior. Eles vão tirando o Rzinho e aí acrescentando somente a vogal e até um acento. Isso aqui a gente chama de variação social. Mostra, provavelmente, quando a gente vê uma pessoa falando desse jeito, a gente já imagina que é uma pessoa simples, que provavelmente não teve muitas condições de frequentar realmente a escola e aprimorar os seus conhecimentos, certo? Mas dá para entender o que ele está dizendo? Lá, que ele quer o milho, que as coisas não estão boas, a gente consegue entender, certo? Então, aqui é um texto que fala sobre uma variação social ou também chamada de diastrática. Certinho? Vamos para mais um exemplo? Vejam só. Quem aí nunca recebeu um exame, aí começa a ler e não entende nada e já acha assim, meu Deus, estou morrendo, o que significa isso? Né? Eu posso dizer que eu já não abro mais os meus exames, eu espero mesmo o médico ler, porque eu sempre acho que eu estou morrendo. Então, vejam aqui que a linguagem que está sendo utilizada nesse exame, ela é bem específica de um grupo. Quem seria esse grupo? Médicos, né? Pessoas que fizeram medicina. Tanto que a gente acha que está morrendo, quando chega lá com o médico diz, não, menina, isso aqui é só, isso aqui é assim, não está morrendo não. Não, tu vai tomar esse remédio aqui, tu vai passar e tu vai ver lá, meu Deus, eu tô morrendo. O que é isso aqui? Tu vai ver? É o quê? Lombriga, é verme, teu bucho está enorme. Ixi, tô morrendo. É verme. Toma um remédio de verme que vai passar, né? Tô achando que ia morrer, mas não era morte. Era só mesmo uma vermezinha ali. Então, percebam que aqui, esse exame mostra, né, que é específico para um grupo de médicos. Eu sou formada em letras, sou professora. Eu lendo isso aqui, eu ia dizer, tô frita aqui, ó. Percebo que aqui, ó, hemácia, ele tá dizendo que tem 5,5, aí ele põe uma referência aqui, né? Quanto é que deveria estar? Ele deve estar entre 4,3 e 5,7. Se tiver entre isso aí, ele tá bem. Então, ele tá ali entre, tanto que olha a corzinha aqui. Beleza. Aí, logo depois, ele vem mostrando o outro. Ó, aqui tinha que estar 15. Ele tem que estar entre 13 e 17. Então, aqui tá ok. Aí, vem no outro aqui. Hematócrito. Aí eu falo, olha aqui, hematócrito. Que é isso, pelo amor de Deus? E tá vermelho, diz que eu tô com 30 e era pra eu estar entre 39 e 50. É aqui que eu vou morrer. É aqui que é a causa da minha morte. Não, calma, ainda tem aqui um Opa, risquei em cima, né? VCM. O que é esse VCM que também tá alterado? Meu Deus, eu tô frita e mal paga, né? Vou morrer e tenho 3 causas aqui para os motivos. Então, percebam que esse texto aqui, gente, é um texto destinado para um público, e esse público é médico. Então, aqui nós estamos falando, né, de uma variação sociocultural. Pessoas destinadas que sabem ler. O meu médico vai ler e vai dizer, não, mulher, calma, vamos tomar isso aqui que tu não vai morrer, não. Certo? Então, quando se trata de grupo, é igual quando vocês jovens estão falando as novas gírias. Não que eu seja velha, tá? Sou super nova, mas eu não faço parte
do grupinho de jovens de vocês. E de repente vocês começam a falar umas gírias que é mais ali comum do grupo de vocês, ou até mesmo que vocês criaram de forma interna. Será que eu vou entender? Não, porque é social, é um grupinho ali. E só vocês sabem entender o que vocês estão dizendo. Certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!